Olá, olá pessoas! Este é o Por Dentro da NFL, o vídeo no qual você tem o giro de notícias e fica por dentro da NFL em até 19 minutos, no máximo 19 minutos, 4 pautas aqui para vocês. Com um diferencial nesta semana. Além da ampulheta, eu tenho um timer de cozinha aqui. E aí é o seguinte, você que está vendo na Premiere deste vídeo, sempre assista esse vídeo na Premiere, quando você vê que vai ter esse vídeo. Por quê? Porque se eu não bater o cronômetro, ou seja, se eu estiver no meio de uma fala, não interromper antes, falar, ó, acabou o tema, e estourar o relógio, você vai ouvir o barulho, o que acaba acontecendo? Um sorteio de um Like Plus para vocês, a membership aqui do canal, na qual você tem acesso ao dobro, ao triplo de vídeos por mês, tá? Então você torce contra mim, eu não posso estourar o cronômetro, os 10 minutos da primeira pauta, os 5 minutos da segunda pauta, os 3 minutos da terceira pauta e 1 minuto, aí você não vai ter Like Plus, porque 1 minuto é só para matar, só para arredondar, tá? Mas 10, 5 e 3, eu vou sortear 3 Like Plus se eu não bater o cronômetro. E para você ter a referência visual, temos nossas ampulhetas aqui, então já vamos começar com a de 10 minutos. Eu já vou colocar o relógio aqui, não tão perto da câmera. Tá lá, virou. E o tema é Kyler Murray. Ah, combinou roxo. Kyler Murray nos Vikings. Vamos começar o primeiro assunto. Informação, vou deixar bem longe da câmera, porque senão vai ficar esse tic-tac, parece que vai explodir uma bomba, né? Toda vez que eu coloquei, as pessoas falam assim, ah, ficou ruim, ficou barulho, tá? Então eu tô deixando bem longe da câmera, bem longe do microfone. Eu acho que não vai dar pra ouvir. Mas se der pra ouvir, qualquer coisa, de um outro jeito, tá? Mas eu não tinha mais pro quadro. Ó, tô gastando tempo. Contrato de 1 ano, 1,3 milhões. Vocês podem falar, ué, mas o Kyler Murray acabou de sair do Arizona Cardinals, ele vai assinar um contrato só de 1 ano. Pois é, e tem uma informação, um rumor, que o Kyler Murray, o agente dele, entrou em contato com times que devem precisar de quarterback em 2027. Ou seja, o Kyler queria um contrato para se provar junto do Kevin O'Connell, que já trabalhou bem com quarterbacks veteranos, com o Kirk Cousins, com o Sam Darnold, para fazer um bom trabalho e ganhar dinheiro num contrato mais longo no ano que vem. Pode ser que seja em Minnesota, não dá para descartar isso, mas ele está apostando em si mesmo. Pode ser também que dê colossalmente errado. Por exemplo, no ano passado, o Kyler Murray teve uma lesão no pé e jogou muito pouco. Teve 6 touchdowns, 3 interceptações, né? E 5 jogos foram aí para ele. Se acontecer isso de novo e o Kyler tem um certo histórico de lesão, aí ele tá lascado, né? Aí vai ser difícil um time apostar no Kyler Murray em 2028. O Kyler Murray foi a primeira escolha geral do draft 2019, chegou o Cliff Kingsbury, mandou o Josh Rosen pela janela. Josh Rosen, que agora está fazendo MBA em Wharton, Universidade da Pensilvânia, né? É o que ele queria sempre ter feito, né? Falar a verdade, nunca foi futebol americano dele. Foi calor ofensivo do ano, o Kyler Murray. Aliás, Josh Rosen é uma das maiores frustrações que eu já tive no draft. 28 anos só, tem lenha para queimar. Porém, a única aparição dele em playoff foi em 2021 com o Los Angeles Rams do outro lado, e os Rams amassaram, os Cardinals não tiveram chance. Existe um certo histórico de lesão, como eu falei, ele só jogou 17 jogos em uma temporada, existe o histórico Coca 3 litros, que vai perdendo gás ao longo do ano, isso se falava do Cliff Kingsbury, mas também acho que é verdade em relação ao Kyler Murray. Tem toda aquela mitologia do Call of Duty, que quando lança o jogo em novembro, aparentemente o Kyler é um fã, o desempenho dele cai. Eu acho que é correlação e não causa efeito, para ser muito sincero. Até porque GTA 6 vai lançar no meio dessa temporada, eu não vou do nada parar de fazer vídeo aqui, né? Não é possível, é inconcebível para mim que lança um jogo de videogame e o cara para de render como quarterback na NFL. Eu não consigo acreditar nessa história. E aí teve a lesão no pé, como eu falei. Ano passado ele jogou só 5 jogos, 6 touchdowns e 3 interceptações. Kevin O'Connell sobre Kyler Murray. Abre aspas. Kyler é um jogador preciso. Ele tem bastante habilidade e experiência de jogar no pocket. Essa afirmação me deixou com a pulga atrás da orelha, porque um dos motivos pelo qual o Jacob Brissett foi melhor quarterback para os Cardinals do que o Kyler Murray quando jogou no ano passado foi porque o sistema do Drew Petzing precisava de um quarterback mais no pocket. E não é o melhor Kyler Murray, a melhor versão do Kyler Murray, ele no pocket. O Kyler Murray é um playmaker. Hashtag crack Murray. Você vai ter que utilizá-lo de formas criativas, você vai ter que tirá-lo do pocket, read option, run pass option, colocá-lo em bootlegs, rolando para fora do pocket, utilizá-lo fora do pocket também. Claro, não dá para fazer simplesmente com que o quarterback jogue dessa maneira o jogo inteiro, isso não existe. Mas, algo que não aconteceu em Arizona, foi tentar maximizar o Kyler Murray como um playmaker, como um jogador que cria grandes jogadas. Essa é a melhor versão do Kyler Murray e sabe por que Deus, a comissão técnica do Jonathan Gannon e do Drew Petzing resolveram fazê-lo um pocket passer. Alguns times cometem esse erro, pegar um quarterback que tem uma certa habilidade atlética e forçá-lo a ficar dentro do pocket. Por exemplo, Justin Fields nos Bears.
Num dado momento, a Comissão Técnica de Chicago chegou à conclusão que o Justin Fields tinha que ser pocket passer. Seria equivalente a me colocar para pilotar um foguete da NASA. Não tem como. Eu não tenho capacidade de pilotar um foguete da NASA. O Justin Fields não tem capacidade para ser um pocket passer. O Kyler Murray tem mais capacidade para ser pocket passer, mas essa não é a versão mais otimizada do Kyler Murray. É um quarterback que tem habilidade para fazer grandes jogadas, tem a velocidade dele, tem um braço forte, tá? Parece que não, né? Porque muita gente olha pro Kyler Murray como o tamanho dele é menor e tudo mais, olha e fala, tá, o Kyler Murray, ele não tem o braço forte, mas ele tem, tá? Ele tem o braço forte, capaz de fazer lançamentos em profundidade e um bom quarterback em ritmo. E aí, para além de Kyler Murray, como que fica o J.J. McCarthy nessa história? Eu vou pegar uma expressão dos meus amigos cariocas, um beijo para vocês do Rio de Janeiro, estou com saudades, em breve devo voltar. Abre aspas, ficou de xereca, fecha aspas. O J.J. McCarthy jogou muito pouco nessas duas últimas temporadas, né? Ele não jogou na temporada de 2024 por conta de uma lesão no joelho em agosto e no ano passado foram 10 jogos. Ou seja, 10 jogos em 2 temporadas. Mas o J.J. McCarthy tem só 23 anos. Então, assim, será que já dá para jogar fora? A questão é que foi muito mal, né? 57% de passos completos no ano passado, bastante impreciso, sem timing com seus recebedores, sem antecipação no passe. E o que foi muito bom com o Justin Jefferson, aquelas rotas que ele quebra para dentro, sobretudo, dig, post, não existia timing com o J.J. McCarthy, porque eles dois não estavam na mesma página. Quando você tem um quarterback, você quer dar armas para ele quando ele é calouro. Vou dar um exemplo, no contrato de calouro ou no início da carreira. O Josh Allen com o Stephon Diggs, o Jalen Hurts com o A.J. Brown, o Drake May com o Stephon Diggs, o Caleb Williams com o Rome Odunze, com o Cole Kmet, com o Colston Loveland, com o DJ Moore, com o Luton Burden. Você quer dar arma para esse quarterback para descobrir quem ele é. Pode ser que Denver faça isso, inclusive daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, com o Bo Nix. Para você descobrir o máximo possível do seu quarterback, para não ter a desculpa, mas não teve ajuda. Porra, o J.J. McCarthy joga com um belíssimo corpo de recebedores, né? Talvez com o melhor wide receiver da NFL, aí com o Justin Jefferson. Ainda tem o Hawkinson, ainda tem o Edson. Não dá pra falar que é culpa dos recebedores. O Justin Jefferson teve literalmente a pior temporada da carreira dele com o J.J. McCarthy como titular. Teve alguns poucos flashes na temporada passada. Por exemplo, o segundo tempo do Monday Night da semana contra os Bears. Mas basicamente foi isso. Então, é entendível que os Vikings tragam uma competição e tragam um quarterback para este ano, porque Minnesota olha e fala, bom, o Sam Darnold estava aqui, 14 vitórias, mais de 30 touchdowns, vai para os Seahawks, vence o Super Bowl. Enquanto isso, é o mesmo time, a gente não vai para os playoffs, o Justin Jefferson tem a pior temporada da carreira dele, será que não é melhor fazer alguma coisa para aproveitar a janela do time que a gente tem hoje? É o que o Minnesota Vikings faz trazendo o Kyler Murray. Kyler Murray ou Daniel Jones? Kyler Murray. Kyler Murray ou Tua Tagovailoa? Kyler Murray. Kyler Murray ou Shadow Sanders? Passou pela Kyler Murray. Então, assim, é um quarterback que eu acho que tem ainda algo a mostrar num sistema bom, com um treinador bom, como Kevin O'Connell, com um wide receiver bom. Vale lembrar que o auge do Kyler é junto do DeAndre Hopkins ainda produzindo. Então eu tenho boas expectativas. Eu acho que com o Kyler Murray, os Vikings brigam pela divisão, honestamente. Dá para colocar nesse bolo. Todos os 4 times da NFC Norte, na minha visão, têm uma chance de vencer a divisão. Aí vocês podem virar e falar, pô, Curti, mas como assim, com o Kyler Murray? Não vai ter competição? Vai ter competição. E eu acho que o Kyler Murray vai vencer essa competição na pré-temporada, sendo muito sincero. Para mim é um quarterback melhor hoje que o McCarthy. Pode ser que o McCarthy evolua, melhore nos próximos anos, mas hoje eu acho que a tendência é o Kyler Murray ser titular. Haverá competição, tá, publicamente, mas eu acho que caminha para o Kyler ser titular. O contrato, vale lembrar, não tem tanto impacto na folha dos Vikings, porque é 1,3 milhões. Para terminar o assunto, troca, muita gente pode pensar também, tá, e agora o que faz com o J.J. McCarthy? Será que os Vikings podem trocá-lo? Não necessariamente, até porque o contrato do Kyler Murray é de 1 ano. Se esse contrato fosse mais longo, de 3 anos, de 4 anos, aí eu acho que daria uma sinalização para os outros times da NFL que, ó, deu errado aqui, não tem mais o que fazer, liga aí para nós que a gente vê o que faz baratinho, faz um desconto bacana aí pro Kyler Murray ser titular e a gente troca o McCarthy, beleza? Mas é um contrato de 1 ano. Então não necessariamente os Vikings trocariam o J.J. McCarthy. Mas dá para dizer que está caminhando para ser bust. Não estou cravando que ele vai ser bust, mas está caminhando nesse passo, né? 10 jogos em 2 anos, e no terceiro ano, que costuma ser o ano X do quarterback, o ano que o quarterback mostra realmente quem ele é na NFL, e sempre foi assim, o J.J. McCarthy pode ser que nem mostre isso, porque vem um veterano de 28 anos, apenas 28 anos,
de um outro time assinando um contrato de 1 ano para basicamente ser alguém que apague esse incêndio. É isso! Pá! Terminei o tempo aqui sobre esse assunto e não estourou por muito pouco! Ó, por muito pouco. Por muito pouco, a ampulheta ainda está caindo. Então o tio Kurt venceu este round. Desce a telinha. Vou estourar aqui manualmente. Pronto. Vamos para 5 minutos agora. E aí eu pedi para os nossos membros MVP, e também antes tinha pedido para os membros Hall of Fame, que agora é Academy, né? Academy Gold e Patrono, para mandar sugestões de pauta. E a sugestão do Vinícius ALCP foi troca dos Patriots por A.J. Brown. Qual o valor justo? Essa eu consigo responder em 5 minutos bem rapidinho, mas eu queria destacar uma coisa. Não só New England pode acabar trocando. Eu acho que com a chegada do Romeo Doubs, a chance dessa troca fica bem menor, né? Não que o Romeo Doubs seja o mesmo perfil do A.J. Brown, inclusive é um perfil distinto, acho que joga mais no slot, bom corredor de rotas. O A.J. Brown é um recebedor mais físico, de perímetro e tudo mais. Mas eu não acho que a gente pode descartar Denver dessa equação. Denver está bem quietinho nessa free agency, renovou o contrato do J.K. Dobbins, mas tão somente isso. Não acho que dá para descartar Denver em relação ao Tyreek Hill, que eu acredito que os times da NFL estejam esperando vê-lo em ação, correndo para poder fazer um contrato ou uma proposta, e o A.J. Brown também em relação à Filadélfia, que se você troca pelo A.J. Brown, tem a questão financeira do contrato dele que você herda. Então isso pode explicar o fato do Denver Broncos estar paradinho nessa free agency. Os Patriots já se movimentaram bem mais, né? Inclusive boas movimentações de New England. Gostei do contrato e do valor do Romeo Doubs, ex-Packers agora nos Patriots. E aí a pergunta do Vinícius, qual o valor justo? Essa conversa começa em uma primeira rodada, até porque o DJ Moore foi trocado dos Bears para os Panthers por uma segunda rodada. É verdade que é uma segunda rodada no final da segunda rodada para Buffalo, mas na minha visão essa conversa começa com uma primeira rodada. Final da primeira rodada, tá? Uma primeira rodada tardia. No caso de Denver, seria aí, a deste ano, seria a escolha 30 ou 30 ou 29, né? 30. Seria a escolha 30. E no caso dos Patriots seria a 31, por exemplo, né? Então seriam escolhas no final da primeira rodada, mas a conversa começa com uma escolha no final da primeira rodada, aí vem aquelas terceira, sexta rodada, porque ó, preciso falar uma coisa, às vezes eu venho aqui falar, ó, fulano foi trocado por uma segunda rodada, aí alguém vira e fala, pô, mas teve uma sexta rodada, com todo respeito, dane-se. Sexta rodada muitas vezes vira um jogador que um ano depois nem tá mais no time, tá? Então assim, a título de precisão, eu vou daqui pra frente falar sempre... Estourou? Não estourou, foi alarme falso. Eu vou falar sempre a troca inteira, tá? Porque alguns vídeos, como eu faço mais no freestyle, no Tony Hawk Pro Skater, eu não falei inteiro. Eu vou falar inteiro a título de precisão, mas é muito importante destacar. Quinta, sexta rodada em troca, dane-se, tá? É um troco que colocam lá umas moedinhas de 50 centavos, tá? O importante é primeira rodada e dia 2, escolha de segunda rodada e de terceira rodada. Quarta rodada, mais ou menos. Quinta em diante, Brasil, ó, isso aí não tem muito valor não, tá? Honestamente. Eu bati o tempo de novo? Eu tenho mais o que falar sobre esse assunto? Eu tenho mais o que falar sobre esse assunto, vai. Vamos lá, vamos forçar aqui para dar um sorteazinho. Sobre o A.J. Brown. Lógico, as pessoas estão perguntando sobre esse assunto e ainda estão versando pauta sobre esse assunto, tanto os membros como está acontecendo na imprensa como um todo, mas o meu feeling hoje é que essa troca não vai acontecer. É bem diferente do DJ Moore, que o vestiário tinha ido pro vinagre de vez, é bem diferente de outras situações, tá? O Tyreek Hill em Kansas City. Eu acho que o A.J. Brown, considerando que ele ainda tem contrato, considerando que haverá um novo coordenador ofensivo em breve, né? Então tem isso também, na próxima temporada. Né? Obviamente o Patulo não tinha mais como continuar. E eu acho que, passada a energia ruim da temporada passada, honestamente, eu ainda não compro essa ideia de troca. Até porque o Philadelphia Eagles ainda tem uma janela de título. Eu sei que foi uma zona a temporada passada, mas eu não descartaria. Se alguém chegasse para mim e falasse, aliás, uma boa ideia, né? Voltar esse quadro aqui, o De Volta para a NFL, pegar o DeLorean, vai voltar esse quadro em breve. Se alguém me falasse, os Eagles foram campeões Super Bowl 61, eu não vou ficar assustado. Vou assim, meu Deus, mas o que aconteceu? Arrumou o ataque? Nossa, uau! Fazer a cara da André Surak. Eu viro esse meme. Eu não vou fazer essa reação. É plenamente normal isso acontecer. E para isso acontecer, seria interessante o A.J. Brown ainda estar no time. Rapaz, 5 minutos, acho que foi muito tempo essa pauta, hein?
Não temos mais tempo. Acabou. Então ninguém ganhou Like Plus, hein? Fazer assim, se eu não estourar nenhuma pauta, agora estourou. Se eu não estourar nenhuma pauta, significa que, primeiro, eu tô muito ágil, segundo, que eu vou sortear. Essa ampulheta aqui, ela é a pior de todas, eu não sei o que aconteceu. O problema é que para devolver vai ser uma dor de cabeça. Eu odeio devolver coisa que eu compro pela internet, vai ser uma dor de cabeça imensa. Vamos lá, vamos para a terceira pauta aqui. Para quem não entendeu, aqui em São Paulo tem uma transportadora que chama Lusitânia, que eu era fascinado quando era criança. Primeiro que é um caminhão amarelo, né? Tipo, porra, chama atenção pra cacete. E aí o slogan deles é: o mundo gira, a Lusitana roda. E aí o tema são mudanças. Pá! Vamos lá, 3 minutinhos aqui. Isso aqui eu vou estourar, isso aqui com certeza eu vou estourar, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto. O Che Jampa manda aqui: mudança dos Chiefs para o Missouri, fale sobre. Vamos perder o Arrowhead. E o Chico Bluesman fala sobre a mudança dos Bears para Indiana. Olha, quando eu abri caixinha de perguntas, a galera me perguntou: pô, o que você tá achando? Gente, vou usar o meme, o pontinho de localização, Chique Chique Bahia. Eu nunca fui para Chicago. Se os Bears saírem de Chicago e forem próximos ali para Gary, pro norte de Indiana, honestamente não vai mudar nada para mim. Eu vou continuar torcendo para os Bears. Ah, mas vai sair do Lago Michigan para Popopó, que tem a skyline da cidade. Que se exploda, não vai mudar absolutamente nada para mim. É claro que para a torcida, para a cidade, pô, é complicado, né? São Francisco, os 49ers quando saíram de Candlestick, não dá para São Francisco sair de São Francisco, né? Os 49ers quando saíram do Candlestick Park e foram para Santa Clara, pô, é longe para um cacete aquele lugar, hein? A gente foi uma vez nessa última viagem, eu e EV, uma vez para São Francisco, a gente chegou na sexta-feira, foi só sexta-feira. Porque nunca mais, pra vocês terem ideia, eu fui para São Francisco de novo, e como eu já fui, não fiz questão nenhuma, Observatório, Golden Gate, Alcatraz, Pier 18, Oracle Park, que se exploda. Falei, eu não vou sair do meu hotel de Cupertino, 1h30 de viagem, 1h30, é São Paulo Hopi Hari, é longe pra caralho. Então assim, pra quem mora em São Francisco é uma tragédia, né? Uma tragédia. Vai ser meio que a distância se os Bears saírem do Lago Michigan ali, né, do parque e tal, e irem pra Indiana. E aí, assim, para Anthony Curti em São Paulo, vai mudar absolutamente nada. Se quiser mudar o nome do time para Indiana, seria complicado, porque o grito de guerra do time é You're the pride and joy of Illinois. Vai ter que mudar, né? You're the pride and joy of Indiana. Eu não sei como eles vão rimar. E aí, não vai mudar nada para mim, mas para a cidade machuca. Tá? Para a cidade é complicado. E uma coisa que eu não gosto, honestamente, nessa história, não é nem a mudança, é o estádio coberto. Sou contra estádio coberto. Ah, mas o jogo fica mais bonito. Ah, mas o Josh Allen agora passa... Nem sei se é coberto o estádio dos Bills. É coberto? Não sei. Não, futebol americano é esporte de inverno. Neve, vento, frio. Isso que é legal em janeiro, tá? Isso aí que é da hora. Ficou a semana inteira aquela masturbação mental de os Rams vão vir de Los Angeles enfrentar o jogo mais frio da história da franquia. Foi legal. Ih, não estourou o relógio porque não deu corda. Me ferrei. Então o Like Plus vai ser sorteado daqui a pouquinho, tá? Pronto, me ferrei. E sobre os Chiefs, para falar, finalmente vai estar certo quem chama o time de Kansas Chiefs, né? Pelo menos tem essa parte boa, porque tecnicamente é Kansas City, Missouri, tem Kansas City, Missouri e Kansas City, Kansas, que é uma do lado da outra. Aí se eles forem para Kansas, quem chama o time de Kansas, que está tecnicamente errado hoje, vai estar certo finalmente chamando o time de Kansas. Mas é Kansas City, eles iriam para Kansas, o pessoal do Missouri tá meio chateado, uma questão de orgulho e tal, papipopopó. Aliás, é impressionante que o Missouri é um estado que tem as duas cidades principais, uma na fronteira do norte, que é St. Louis, e na outra na fronteira do oeste, né, que é Kansas City, e deve ser meio esquisito, né? É equivalente a, sei lá, a principal cidade do Paraná chama São Paulo City, na fronteira ali. São Paulo City, você pega por Londrina, Marília, ó, tô louco, caramba, tem a Wayne lá. Não é Marília, Marília é o estado de São Paulo. Maringá. Maringá, Londrina, você sobe um pouco, São Paulo City. Uma cidade tão grande quanto Curitiba. Não faria muito sentido, né? Mas é a geografia americana se apresentando aí para todos nós. Não surpreende, até porque, afinal de contas, o Dallas Cowboys joga na NFC Leste. E é um bom vídeo para eu fazer, né? Explicando as divisões da NFL, como elas foram formadas. Porque, por incrível que pareça, isso aconteceu por um sorteio, tá? Por isso que os Cowboys jogam na NFC Leste. Ainda bem, né? Porque criaram rivalidades bem legais aí com Philadelphia, New York Giants e Washington Commanders, né? Quando era Cowboys e Redskins, era uma rivalidade meio esquisita, né? Em termos históricos e toda a dizimação que aconteceu com o povo nativo americano. E eu posso falar sobre, eu tenho um lugar de fala porque eu fiz exame de DNA, eu sou 3%
nativo americano, dos Estados Unidos. Então eu posso falar sobre, hein? Eu posso falar sobre. Vamos lá. O próximo por dentro da NFL vai vir acompanhado de um antidoping. E um minutinho aqui, o André Wolf, eu adoro falar o nome dele, André Wolf. Um minutinho, isso aqui vai ser mega rápido e não vai ter like plus, tá? Possibilidades para Seattle sem o Kenneth Walker. Que tal o Jadaron Price, que é o reserva do Jeremiah Love em Notre Dame, é um jogador bom de campo aberto, com boa visão, já tem o Zach Charbonnet em Seattle, ele vai continuar, e o Jeremiah Price é um cara mais de dia 2, não acho que tem nenhum outro running back válido como dia 1, além do Love, né, que também é de Notre Dame, esse aí existe uma chance bem alta dele sair no top 10, tá? Então o Price é um dos nomes, tem outros running backs pro dia 2, a gente vai falar sobre isso em breve. Eu acho que o plano de Seattle era não pagar 15 milha no Kenneth Walker e draftar um running back, contrato de calouro, no dia 2. E eu sou muito a favor disso, não acho que é nenhum absurdo. Ah, mas você critica Kansas City por ter... Não, situação completamente diferente. Kansas City tem uma escolha alta, tem a 9. Não acho certo draftar o Love, por melhor que ele seja na 9. É melhor pagar um running back bom, dar uma solucionada no jogo terrestre e pega uma posição com um valor posicional maior, mais premium no draft. É isso. É isso, deu tempo. Um beijo carinhoso, agora eu estou sorteando o Like Plus e para você ter mais chance de ganhar, você tem que dar like nesse vídeo e você tem que escrever no chat que tá rolando aqui, tá? Então, aumenta, quando você engaja com o vídeo, aumentam as chances, não deixe de dar like. Dá like em todos os meus vídeos, tá? Porque é o meu sobrenome, like, então você é obrigado, contratualmente, quando você assiste um vídeo meu, o YouTube tá nos termos e condições lá. Quando você assiste um vídeo de Anthony Curso, você tem que curtir o vídeo, ok? É isso, gente. Um beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado. Espero que quem venceu o Like Plus aproveite. E para você que quer ter mais conteúdo e não venceu, assine o Like Plus. Custa só R$ 8 por mês para você ter o dobro, o triplo de conteúdo aqui com a gente. Hoje, inclusive, teve live só para os membros. Aliás, vai ter agora, né? Que eu vou fazer depois. Só para os membros de perguntas e respostas pós-Free Agency. Beijo, gente. Até a próxima. Bye, bye.